Fala galera, aqui é Vitinho Marechal, passando aí pra gente bater um papo, né? A tão sonhada semana de mata-mata da Copa do Brasil é a próxima aí, né? De terça a quinta, são jogos de limite. Os cariocas estão nesse bolo doido aí, né? Esse bem bolado, e não sei, eu vou dar minha opinião dos times aqui, né? Porque eu penso, né? São competições diferentes, são jogos de limite. Você tem a recuperação do Campeonato Brasileiro, né? Mas você pode entender que o time está capacitado no Campeonato Brasileiro, está equilibrado, tem um plantel grandioso, mas não tem um trato tático definido, né, para esse tipo de competição. Alguns jogadores, né, estão bem numa competição, na outra já não tem um grande desempenho. Você pode validar o Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo pelo desempenho no Campeonato Brasileiro. É uma base, né? Porque a gente sabe aí, por exemplo, o histórico também tem peso. O Flamengo tem peso, né? A grandiosidade do Vasco tem peso. O adversário mais fraco no jogo de ida, mesmo sendo na casa dele, você tem que saber jogar. É uma competição super interessante neste momento, né? A gente fala nesse momento agora de mata-mata, primeiro jogo de ida, né? Que a gente fala. O jogo de ida já diz a realidade do seu time. Você vai ter que se reinventar para o segundo. O seu time tem capacidade para isso? Qual é o desempenho que você tem? É surpresa no Campeonato Brasileiro? Você faz um jogo bom e um outro ruim? Tem peso para uma Copa do Brasil? Eu estava batendo papo com alguns aí, a galera que me segue no Instagram, né? E tá inscrito na minha plataforma, eles deixam lá algumas coisas, a gente debate. Eu pensei em fazer, porque vocês sabem que toda semana eu falo de um assunto, né? E nada mais oportuno aí que essa semana da Copa do Brasil, né? No caso aqui, vocês sabem que o Marechal é botafoguense, está aqui o Fogão, aqui está o Mengão, aqui está o Flusão e aqui está o Vascão, né? Então, aqui no estúdio eu falo, vocês sabem, o meu perfil de canal, eu falo dos 4 times carioca nas suas competições. Sou cirúrgico, né? Vocês viram aí a avaliação que eu fiz da reguada que o Botafogo tomou do Cruzeiro, né? Time muito mais preparado, né? Eu gostaria de ter aqueles 3 meias lá no meu Botafogo, né? Porque o Botafogo ainda tem essa indefinição. Então, caminhando aqui só dar um recortezinho para a gente alinhar os fatos. Então, eu digo assim, o histórico tem muito peso. Esse é o meu pensamento. O trato tático definido, como o Palmeiras tem, né? Sempre um quarteto de meio campo com muita capacidade facilita nesse momento o equilíbrio do time, né? Tem muito peso, né? Eu digo assim, vou falar assim pelo G7 que a gente está vendo aí do Campeonato Brasileiro. Você acha que esses que estão nessa competição de terça a quinta dos cariocas, eu digo que quem está na maior facilidade para efeito de jogo, mesmo sendo fora, é o Fluminense e o Vasco da Gama. Mesmo o Fluminense estando ainda na zona do Z4, eu tenho certeza que vai sair, né? Vai demorar um pouquinho, né? Porque tá uma gangorrinha, ele estava no 18º e desceu em virtude aí da entrada do Cuiabá, enfim. E eu acho que, mas tem que ser estratégico, porque o time que está lá sabe a oportunidade de grana numa competição desse nível. Então, esse é um detalhe super importante para o Atlético Goianiense e para o Juventude, que está participando de um mata-mata, de uma Copa do Brasil. E sabe, se vier aqui no Maracanã, isso aqui vai ser entupido de gente. Se for jogar no Caldeirão de São Januário, não será diferente. Então,
é a necessidade de entender esse momento é grande por parte dos clubes carioca, né? Que eu falo é um bem bolado que você tem que realmente planejar. Eu vejo, tipo assim, vamos começar no jogo aí que eu acabei de falar do Vasco. O Vasco tem um padrão só, 4-2-3-1. Agora, tem uma indefinição, eu acredito que lá não deve jogar com Payet e Coutinho, né? Não sei, estou aqui chutando, tá? Eu acho que vai jogar um ou outro, mas dependendo do resultado que ocorrer lá, com certeza os dois jogam no jogo de volta em São Januário. Normalmente o Vasco já tem a sua espinha dorsal, vou falar do Botafogo, vou falar do Flamengo, vou falar do Fluminense, né? O Fluminense está nessa caminhada aí que eu sempre comento com vocês, quem está no meu canal é isso. Rapaziada, dá uma moral no canal do Marechal aí essa semana, tá? Canal _ 442 lá no YouTube, é 0800, vamos dar uma moral pro Marechal. Eu faço sempre pré-jogo, primeiro tempo, segundo tempo. Acabou, pré-jogo é 1 hora antes, acabou o primeiro tempo, eu entro ao vivo, a gente bate um papo, a galera já está acostumada aí, segundo tempo, de todos os times cariocas, de todas as competições. Então, vocês sabem também que o Marechal tem um cunho social, né, que é o Acolhido de Rua Independência, sabe, Associação Solidária Amigos de Betânia, né, são 90 homens em tratamento, 40 já no processo de oficinas profissionalizantes, de 50 em tratamento no sítio. Isso é difícil, né, para a gente tocar o projeto, há 17 anos a gente está lá, o projeto tem 24, então eu queria pedir a ajuda de vocês, quem puder divulgar o canal do Marechal em todos os meus vídeos semanais. Lá na descrição está o link de doação a partir de R$10, está aqui, meus irmãos acolhidos, ó. Isso aqui foi uma foto só para identificá-los. Isso aqui é uma foto da Copa do Mundo, né? Nós fizemos várias atividades na Copa do Mundo, foi muito bacana essa interação com eles, precisam disso, né? Retomar suas vidas. Então, o canal do Marechal está aí, conto com todos vocês aí. Então, vamos lá. Então, o Vasco já tem, né, uma definição tática, né? 4-2-3-1, né? Então tem lá o Paulo Henrique, o Maicon, as peças que o Vasco vai ter que jogar. Não veio ninguém. Maicon, Pelé, não gosto muito, acho que não é zagueiro, Piton, aí poderia ser, se tivesse o Paulinho e Jair, seria uma subidade, o Vasco subiria muito de produção, mas teve esse problema, né, de contusão. Paulinho Paula lá, excelente jogador. Vai de Hugo Moura, aquele rapaz de Matheus Carvalho, que chama carinhosamente de Cocão. Então testaram no jogo do Grêmio, mas um jogo que não tinha campo para o Coutinho jogar, jogo muito de transição, de bola direta, tira um pouco o Coutinho do jogo, mas o Coutinho por dentro, acredito, ou 4-2-3-1, 4-4-2, né, gostei muito desse colombiano, Emerson Rodrigues, ou o Alisson de um lado, o Payet na beirada, ou então o David, e o Verratti, né, o famoso pirata na frente, na última linha de ataque, que chamam de o último terço. Então, a gente sabe que o Vasco tem alguns problemas, né, para montar a sua equipe, teve muito desconforto ainda na gestão na 777, Pedrinho está arrumando a casa, acho que o Vasco está com a identidade de clube raiz, do histórico tradicional, né, do Vasco, está melhorando, está conseguindo, né, voltar a ser Vasco. A gente não precisa nem falar, a torcida super apaixonada, sabe a necessidade do Vasco de uma caminhada melhor nesta competição. Então o Vasco tem dentro dos times que a gente, né, tem aí, Palmeiras, Bahia, que é uma SAF, o Botafogo vai pegar o Bahia, o Flamengo vai pegar o Palmeiras, tem a melhor condição de, nesse bem bolado aí, nesse bolo doido dos times cariocas, fazer aí uma passagem mais tranquila dentro do contexto desse primeiro mata-mata, dessas oitavas aí. Né? Aí vem agora, né, vou falar um pouco aí do Fluminense, né? Eu tenho vários amigos tricolores aí, o Fluminense está nesse momento difícil, eu acho que eu sempre fui um aqui, eu não sou hipócrita, sempre falei, nunca gostei do único trato do Diniz. Eu acho que tinha que ter um plano B, ele não se preocupou com isso,
Acho que os adversários se transformaram, né? Conseguiram se transformar, e o Fluminense não conseguiu ter uma outra definição tática, foi engolido pelo trato tático dos demais, pela evolução dos times, pela preocupação de identificar como poderia desmontar isso, e agora na mão do Mano. Teve um trabalho enorme nos 2 primeiros jogos. A gente já viu hoje o Fluminense com um jogo mais vertical, né, com a preocupação entre as linhas, um processo defensivo mais organizado, um jogo mais com dinâmica, com um jogo mais espaçado, no sentido do jogo movimentado, as peças se movimentando, tendo um lado sendo estratégico, o outro mais seguro, com a bola tocada por dentro, fazendo um jogo triangular, né? O jogo rodar a bola. Nós vimos o jogo do Bragantino, sofreu, tem que saber sofrer, é uma competição que tem que saber sofrer na Copa do Brasil. Acho que o Fluminense consegue um bom resultado, se trouxer de lá um empate dentro do contexto, que jogar lá contra o Alfredo Jaconi, contra o Juventude, ninguém está se criando dentro do Campeonato Brasileiro, é difícil, eles não perdem 2 partidas seguidas, sabe a necessidade de fazer um bom resultado em casa para vir aqui para o Caldeirão Tricolor no Maracanã, também querendo, né, já com resultado, sabendo o que tem que fazer. Esse é um detalhe dessa competição. Então acho que o Fluminense vai caminhar por aí. Eu acho que a entrada do Thiago Silva lá atrás deu uma arrumada na cozinha, chegaram algumas contratações pontuais, não vi esse Inácio jogar, mas o Antônio Carlos está jogando muito bem, o Thiago Santos subiu de produção, não é um zagueiro, mas é um cara que é tomador de bola, para a bola mais longa ele vai fazer falta, ele é um cara do jogo mais curto, mas adaptado ali, está indo. O Fluminense vai perder o André, vai entrar aí o Facundo Bernal, né? Bernal, Facundo Bernal, pode dar certo, não sei, foi o que eu falei com os tricolores, o tricolor me perguntou lá no chat, Vitor, o que você acha, Marechal? Falei, cara, o André está acostumado já com os colegas, olha para o lado é Martinelli, olha para o outro é Diogo, ou é o Marcelo, ou é o Ganso na frente, enfim, é o Arias. Agora, o Bernal, vamos ver como ele vai sair, pode ser um jogador de muita qualidade, a gente vai tirar isso de letra, né? Um cara de seleção, jovem, tem dinâmica, é o que o Mano precisa hoje, que eu disse que o Fluminense tem que pegar, trocar pneu com o carro andando, mesmo no Z4, mesmo na competição Copa do Brasil. É uma outra competição, mas é necessário o Flusão ter esse entendimento, né? Então, acho que o Fluminense tem esse 4-2-3-1, grata surpresa esse menino aí. Eu sempre falava, dá uma brecha aí, vocês têm visto aí meus vídeos, né, que sobem na plataforma, né? Eu falo muito da garotada de Xerém, dei oportunidade aos garotos, que hoje precisa muito da camisa tricolor, da raça, da gana, de um moleque da competição. O Fluminense precisa competir jogo a jogo para poder desempenhar, realmente sair lá do Z4. E claro, a gente está falando do Z4 como base das informações tricolores, mas o jogo é o jogo da Copa do Brasil. Fazer um 4-3-3, 4-2-3-1 é a base, 4-4-2 é a base do Mano Menezes. Vejo o Marquinhos como um jogador muito titular. Tudo bem que chegou aí o peruano Serna, um jogo diferente. O Serna é um cara mais de tocar a bola, o Marquinhos mais profundidade, parecido com o jogo do Arias, isso é importante. Não digo que não vai ter muito espaço para o Cano. Acho que o tricolor já está entendendo isso. Esse garoto da frente é muita movimentação, é jogador de profundidade, é jogador por dentro, faz a escora, ataca a bola. É um formato mais completo para o jogo, que agrada mais ao Mano, tá? Então acho que o Flusão Xavier, Thiago, o Antônio Carlos, o outro, o Diogo Barbosa, o André, Martinelli, o Ganso. Eu gostaria de ver o Arias por dentro, botando o Serra do lado esquerdo e o Arias do lado direito, revezando às vezes, o Arias por dentro no lugar do Ganso e o Marquinhos do lado direito, o Serra do lado esquerdo. É uma oportunidade. Acho que o Fluminense ganha mais um jogo vertical, acho que fica mais gente na intermediária. Isso pensando para o futuro, não sei, é uma ideia, porque a gente vê muito Arias vindo para dentro para ajudar o Ganso na construção. Já poderia fazer um revezamento. Não vejo o Marcelo mais na lateral, acho que vai ser utilizado por dentro,
né? Tem o Keno, tem o Marcelo, tem o Melo, tem o Nonato que está entrando, faz uma meia ali, mais encostando na frente. Então o Lima, então, tem bons jogadores, não é um plantel maravilhoso, mas eu acho que se você conseguir encaixar um trato tático, uma organização, o Fluminense vai conseguir fazer um bom trabalho, um bom jogo lá no Sul, de repente uma vitória, né? Trazer um bom resultado, um empate e definir dentro do Maracanã, que é quase imbatível, Flusão no Maracanã. Então o Botafogo ainda com as indefinições aí, o Botafogo arrastou o jogo aí, estou pegando como base o jogo do Cruzeiro, né? Eu acho que o Arthur Jorge está forçando, todos os times têm 3 meias, 4 meias, o Botafogo está trazendo aí, está esperando a cereja do bolo, que é o Thiago Almada, está trazendo o Arocho também do Lyon, excelente jogador, já fechou. Então acho que até por causa da saída também em janeiro do Thiago Almada, esse garoto Arocho joga muita bola, né? Que joga no Lyon, tá vindo do Botafogo, pegou o Matheus Martins aí também. O Botafogo está começando a se estruturar como time competitivo. O ano passado eu cantei para vários aqui, falei Copa do Brasil, o Botafogo não tinha time para sustentar uma competição, pressão, não era um time que jogava no limite, como necessita a Copa do Brasil. Então o Botafogo tem algumas peças hoje do meio para frente, entre os 3 melhores plantéis aí, com certeza, do futebol brasileiro, né? Junto com o Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, né? Do meio. Teve a infelicidade de machucar o Eduardo no momento e o Júnior Santos no momento importante do time, né? Tá começando aí a aparecer o Igor Jesus, que eu já sempre falei, sempre pontuei, um excelente jogador de muita capacidade, muito tecnicamente, vai ajudar muito o Chiquinho. O Botafogo precisa melhorar a sua organização tática, parar de inventar, botar Tietchan para fazer função de armador, não tem capacidade, não é jogador para o Botafogo, ainda mais com esse jogo de limite, onde você tem que ter a bola, você tem que construir o jogo, não é para tocar para o lado, segurar, rodar a bola para trás, esquece, não dá. O Botafogo tem que jogar vertical, usar os jogadores da frente, adiantar o time, precisa de um zagueiro mais alto, parece que acertou com Tuta, né? Que é o zagueiro que joga no Frankfurt, parece que já acertou também 1,90 m, muito bom na seleção sub-17, sub-20, oriundo lá de Cotia, então um jogador de capacidade, foi campeão alemão agora, tem que ser nesse nível, para poder encorpar o time e o Botafogo realmente, como diz o teste, levar um caneco. Mas o que importa é o jogo o primeiro jogo de ida aqui contra o Bahia, um time muito capacitado, tem um meio campo de muita construção, Everton Ribeiro, Cauli, Caio Alexandre, Jean Lucas, então a gente vê que realmente é um jogo difícil, ele sabe o que tem que fazer aqui para poder chegar na Fonte Nova e tentar atrapalhar a passagem do Botafogo. Então o Botafogo tem que ter essa sabedoria, o 4-4-2 às vezes não encaixa, o 4-3-3 você tem que saber trabalhar, tem que ter os jogadores para fazer essa função. Então é um momento difícil para o Botafogo no sentido, perdeu a liderança, né? Então a pessoa, não sei o que, já pipocou, não. É um momento difícil para todo mundo, o G4 está muito pertinho, eu tinha dito isso entre 18 e 19, 19, ia trocar, ia ser meio complicado, ia trocar. E o Botafogo deu bobeira, o Palmeiras deu bobeira e o Flamengo tinha dado bobeira lá atrás contra o Cuiabá e contra o Fortaleza. É um jogo jogado, lambari pescado, é o que eu falo, birimbau não é gaita, meu amigo. Deu bobeira, ainda mais nesse nível que está o Campeonato Brasileiro. Então, voltando aqui, a gente fala um pouco do Flamengo. Acho que o Tite errou a mão muitas vezes, até pelas peças que tinha, não tinha os mosqueteiros, que a gente fala aí, os uruguaios, né? Vinha, De La Cruz e Arrascaeta, né? E realmente não tinha o Rossi também. E quem mais? Tinha mais uma que eu não estou lembrado. O Varela. Né? Então, eu digo assim que realmente o Flamengo, dentro do contexto, é o melhor time de plantel, mas tem o jogo mais pedreira de todos desses confrontos que a gente vai observar de terça a quinta-feira. Vai pegar um Palmeiras cascudo, com ótimos jogadores de meio campo, chegou aí o Felipe Anderson, a volta do Dudu, tem o Estevão, se machucou de novo, mas acho que vai jogar. Esse moleque é o diferente do time, né? O cara que abre espaço, é do 1 para 1, intuitivo, inteligente, né? É um achado aí nas divisões de base. João Paulo faz um trabalho excelente lá na coordenação da divisão de base do Palmeiras, ganha tudo, né? Então, realmente, a formação do Palmeiras está dando show. Então, é o que eu disse para vocês, é uma competição difícil, terça-feira começa, jogo do Botafogo, talvez
eu esteja lá para ver esse confronto, faça minha live direto lá como eu fiz o jogo contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Vou tentar, vamos ver se eu consigo lá com o pessoal do Botafogo, com a mesma situação que eu fiz, né, do outro jogo. Fiz uma live direto de lá, um resumo do jogo e, claro, torcendo pelo meu Fogão. Galera, espero que tenham gostado dessa passagem que eu dei aí. Espero que vocês entendam que é um jogo, é uma competição bem bolado, né? A gente fala bolo doido, a gente pensa que o time está bem no Campeonato Brasileiro, chega na competição que todo mundo quer pegar, que é a Copa do Brasil, o cara escorrega na banana e fica fora, faz um primeiro jogo ruim, todo mundo sabe o que tem que fazer. Valeu, galera, não esquece de dar um likezinho no canal do Marechal, conto com todos vocês, vamos ver o que é o Arthur Jorge, o Mano, Rafael Paiva e Tite conseguem nesse primeiro jogo. Valeu? Boa semana a todos aí, aquele abraço. Tchau, gente.